Amém, meus irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Mateus. Mateus 5, 13 a 20. Vamos achar? Também está na tela, né? O que diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, o que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que Yeshua precisava se importar? Por que ele achou importante falar sobre este assunto? Porque Yeshua tinha que ter algum ensino dele dizendo: eu não vim destruir a lei. Eu acredito que tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito. E crendo que Yeshua é o Mashiach, e que ele atendia a um propósito do Eterno, conhecendo as profecias, conhecendo a vontade do Eterno, toda ela, ele sabia que muitos depois diriam que ele veio anular a lei de Deus. Ele sabia disso. Então era importante deixar muito claro que ele não veio anular. Ao contrário, ele veio dar o exemplo de que se deve cumprir. Não é à toa que todas as vezes que ele operava na vida de alguém, ele dizia: vá e não peques mais. Ele quis deixar registrado que a pessoa precisava voltar para adorar, que ela não estava mais inserida, ela não estava mais observando. Então era importante para ele que ficasse registrado que nós precisamos cumprir a lei do Senhor. Por isso ele disse: eu não vim destruir, mas cumprir. E aí, para que ele pudesse deixar ele registrado, ele falou até que tempo a lei deveria ser cumprida. Ele falou: enquanto existir vida na terra, enquanto houver céu e terra, ela não precisa ser cumprida. Porque esta lei é para esse mundo aqui, para nós podermos viver aqui. A lei do Eterno tem essa finalidade. Ele fala assim: em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem,
nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí, acerca desse sem que tudo seja cumprido, essa última frase desse versículo, alguns intencionalmente, ou pode ser até que por falta de conhecimento, ou por falta de entendimento mesmo, dizem, está vendo, até que tudo fosse cumprido. Então vai ter um momento na história em que tudo será cumprido. E como Yeshua cumpriu, logo não precisamos mais cumprir. Uma conclusão. Porém, sabendo disso, Yeshua falou, até que o céu e a terra passem. Então, ok, ele cumpriu, mas o céu e a terra continuam. E até que o céu e a terra passem, nenhum J, ou nenhum Kodes, né? em hebraico, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Muito bom. Mas, ainda assim, como ele marcou o céu e a terra, e o céu e a terra ainda existem, mas as pessoas podem dizer assim, mas ele cumpriu, ele está dizendo até que tudo fosse cumprido, né? Aí o que ele faz? Ele acrescenta. E ele diz assim, qualquer um que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ora, uma vez eu ouvi um camarada falar assim, mas eu não tenho mania de grandeza, eu não preciso, falando sobre esse versículo, eu não preciso cumprir, eu não preciso ser grande, eu basta estar lá. Só tem um problema nesse entendimento de não ter mania de grandeza. Eu não quero ser grande, eu não preciso cumprir, porque eu não preciso ser grande, só preciso estar lá. A graça do Senhor me basta. Falácias. Pegando textos, tirando do contexto e criando um pretexto para poder viver da forma que entende que é melhor. Só que, quando Yeshua diz aqui, qualquer que ensinar a quebrar os mandamentos, qualquer um que violar e ensinar aos homens será o menor no reino de Deus, ele não está falando da existência de dois reinos, ele está falando do reino de Deus. E é importante que se entenda que não existem dois reinos, que essa dualidade de reino das trevas e reino da luz, isso é uma criação de homens. Isso não está, o reino é um só. Imaginem os irmãos, um reino medieval, onde há lá o calabouço, e há a corte, que é quem está perto do rei. Tudo bem, há ali os súditos, e todos eles precisam cumprir as leis do reino. Quem não cumpre a lei daquele reino, vai para onde? Vai para o calabouço. Mas eu pergunto, é um reino à parte o calabouço? Não. Ou é o mesmo reino? Quem manda lá é o mesmo rei? Então esse é o entendimento. Logo, se você será o menor no reino de Deus, se descumprir, violar e ensinar. Quem ensina tem mais responsabilidade. Quem está à frente ensinando tem muita responsabilidade. Ele viola e ensina a violar. Este será o menor. Imagina menor até do que quem esta pessoa vai ser.
será o menor no reino de Deus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Por quê? Não é que você vai ser um lorde no reino de Deus, nada disso. Mas lembra da parábola dos 10 talentos? Lembra? Que o Eterno te dá os talentos e você trabalha, e de acordo com o seu talento você recebe um galardão. Então você vai ter, de repente, o seu talento foi como você trabalhou a lei de Deus para você e como você ensinou as pessoas a cumprir, a aprender e viver o reino de Deus, a estabelecer o reino de Deus nessa terra. E aí é disso que se trata, irmãos. Essa é a nossa função. Nós somos como que embaixadores do reino, vivemos aqui nessa terra, estamos aqui debaixo de uma legislação deste mundo, de reis desse mundo, mas esperando por um momento em que o Eterno vai estar governando. Amém. E enquanto Ele não está de fato, embora tudo está no seu controle, mas enquanto Ele ainda permite que esse mundo viva com outros governantes injustos, nós podemos ser embaixadores dele nessa terra. Como? Vivendo o reino do Eterno, debaixo das leis do reino do Eterno, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumprimos, obedecemos, somos submissos às leis deste mundo aqui, porque o Senhor nos determinou que assim seja. Obedecer às autoridades, mas cumprindo a lei do Senhor, que é a lei maior. Cumprimos essas leis desde que elas não firam as leis do Eterno. Agora olha que interessante. Depois que ele falou aqui no versículo 20 que aquele que cumprir e ensinar será chamado grande, aí ele coloca aqui um pois se. Ele vai explicar. Olha só, ele falou assim: não pensem que eu vim anular a lei, eu não vim para cumprir. Por quê? Esse pois se aqui é por quê? Então vocês não pensem que eu vim anular. Você está pensando que eu vim anular? Eu sei que lá na frente vocês vão pensar que eu vim anular. Eu não vim, mas eu quero falar para vocês, eu vim cumprir. E eu quero explicar para vocês o seguinte, versículo 20: pois vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí, meus irmãos, está a grande contradição da mensagem pregada, no sentido que Yeshua cumpriu a lei e eu não preciso cumprir. Ah, mas ele disse lá em Lucas: está consumado. Mas o que ele disse que está consumado? Está consumado a obra que estava preparada para ele. Aqui as leis que estavam determinadas a ele. O que ele precisava passar, que nós não precisamos. Glórias ao Eterno por isso. A missão dada pelo Eterno a ele, ele consumou. Está consumado, foi isso que ele falou. Mas a nossa missão é fazer com que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. E o que é exceder, irmãos? Como assim? Veja, ele estava pregando para quem vinha depois ali, né? Porque os passavam, para quem passou já não. É para nós que ele está pregando. É para nós. Para ele não saiu de Israel, ele pregou para judeus. Mas para nós, que fomos enxertados, estamos inseridos ali naquele povo como um povo só. Para aqueles que creem no Mashiach, que aceitaram a lei do Eterno, que procuram viver a lei do Eterno, para nós ele ensinou. Ele disse: se a vossa justiça não exceder
Exceder é suplantar, é ser maior. Se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí, meus irmãos, veja bem, o que é a justiça? A justiça dos escribas e fariseus era a descrita na lei. Olha, não matarás, não roubarás, não furtarás, honrarás pai e mãe. E os 613 mandamentos que constam ali, ensinando o povo a forma de conduta do reino do eterno. Essa era a justiça deles. A justiça deles era baseada na lei posta até aquele momento. Ok? Essa era a justiça. Agora, nesse caso aqui, ele está dizendo que ela deve exceder. Aí nós podemos perguntar, e como exceder? Como suplantar isso? A lei, irmãos, é como se ela tivesse uma base do que seria viver no reino de Deus. Mas não cabe em páginas o que é a eternidade. É uma base. Para quê? Para nós começarmos a ter uma instrução. Veja só, se nós lermos Atos 15, nós vamos ver ali os irmãos judeus ensinando as pessoas não judias que haviam se achegado ao reino de Deus, como que eles poderiam começar a caminhada. Então ele fala ali, olha, vamos escrever para eles que eles se abstenham do sangue, da prostituição, da carne sacrificada aos ídolos e as demais coisas. Se eles quiserem, Moisés e os profetas sempre são ensinados nas sinagogas. Então assim, se é isso mesmo que eles querem, se realmente eles querem conhecer ao Eterno, os judeus sabem, conhecem Isaías 56, que fala em Isaías 56 assim: aos estrangeiros que escolherem o que é agradável a Deus, descobrir o que é agradável a Deus, eu lhes darei um lugar, e eles vão adorar no meu templo também, aceitarei os sacrifícios deles. Então, é uma questão de escolha. Vamos dar o básico para eles, que é as leis noéticas, porque a Torá sempre é ensinada na sinagoga. Se eles quiserem, eles vão lá aprender. É isso que está escrito em Atos 15. Não é que eles não estão inseridos e não devem guardar os mandamentos. E assim, penso eu, nunca ouvi ninguém pregar isso, mas assim é a Torá para os homens em relação ao reino de Deus. Ele nos dá o básico. O que, irmãos, prestem atenção no que nos ensina a Torá. É convivência com seres humanos, é amar o próximo, não fazer para o próximo aquilo que você não quer que faça com você. Não é difícil, irmãos. E amar aquele que te criou. Guardar as festas que nos ensinam, como já falamos, fazer a celebração das festas. A Torá é isso. A Torá é um pai ensinando um filho a ser uma pessoa decente. É você criando o seu filho, falando: filho, não pode machucar o amiguinho, não pode pegar o brinquedo do amiguinho. É isso que é a Torá. Eu não sei que as pessoas dificultam tanto. Será que é só por causa do Shabat, do sábado? Da carne de porco. Da carne de porco? Não. Irmãos, aquele que ama, se você ama o Eterno, você procura fazer aquilo que agrada a Ele. Leia Isaías 56. É para estrangeiro, não é para judeu aquele versículo. Está na tela. Pois é. Olha lá. Aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servirem, para o amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança.
Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Leia Isaías 56. Agora, então há uma justiça posta, que é a lei de Deus. A justiça é a lei de Deus, irmãos. A justiça é a lei de Deus. Falando de justiça, o que é? É você cumprir o que está escrito na lei de Deus, na Torá. Na verdade, Torá é ensino. Lei é outro nome, é outro nome, mas Torá é ensino, é o ensino de Deus. É o básico para você começar a ser um cidadão de um reino que salva a eternidade. Mas é muito mais do que isso. Não cabe em folhas de papel. Tanto é que Yeshua fala: eu tenho muito que vos ensinar, muito, mas vocês têm muito que aprender, mas vocês não podem suportar agora. Só que, meus irmãos, Yeshua nos ensina, ele impõe uma condição. As pessoas pensam, né? Jesus, ele tornou tudo mais fácil, porque agora ele anulou a lei de Deus e eu não preciso fazer mais nada. Leia os versículos seguintes. Ele ensina o que é exceder, o que é suplantar, o que é a sua justiça ser maior que a dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus cumpriam a lei de Deus, cumprem a lei de Deus até hoje, porque ainda existe escriba e fariseu. Estranhamente ele não falou saduceu, só falou fariseu e escriba. Eles cumprem até hoje, mas exceder, sabe o que exceder quer dizer? Suplantar quer dizer, ser maior quer dizer, que você tem que fazer o que eles fazem, você tem que cumprir o que eles cumprem e mais. Não é apenas cumprir a lei escrita, é a lei escrita no seu coração. E aí, ele vem falando de assuntos relacionados à lei. Ele fala assim, no versículo 21 do capítulo 5: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. É lei? Sim. Está nos 10 mandamentos? Sim. Nas 10 palavras, está lá? Sim. Não matarás. Pronto. É só eu não matar. Está tudo certo. Está escrito. Aqui, nesta terra, para quem conhece o direito, diz assim: o que não está escrito na lei é permitido. O que a lei não proíbe, a lei permite. Portanto, dentro deste princípio, daquilo que a lei não proíbe, ela permite. Então, se não está escrito na lei que eu não posso xingar, que eu não posso falar mal do meu amigo, que eu não posso. Então, se não está escrito isso, eu posso. Se não está proibido, é permitido. Mas não é bem assim. A lei de Deus não. A lei de Deus, olha o que Yeshua fala. Aqui é o suplantar, é o ser mais. Porque o Senhor quer que nós sejamos como Deus. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o nosso Pai que está no céu, Ele faz com que o sol nasça sobre bons e maus. Ele faz com que a chuva caia sobre bons e maus. Todos nós comemos o fruto da terra, sejamos bons ou maus. Hitler comeu do fruto da terra. E muitos outros da mesma estirpe dele também. Pessoas más, que também se alimentaram do fruto da terra, e o sol nasceu sobre ele. E aí o Senhor fala: portanto, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Mas, meus irmãos, veja bem, o que Yeshua diz aqui, no versículo 20. Então, o que foi dito? Não matarás, e quem matar é réu de juízo. Eu, porém, vos digo. O que é esse eu, porém, vos digo? É o suplantar. É o para mais. É o ser maior, é a sua justiça ser maior. Eu, porém, vos digo:
qualquer que sem motivo, então você pode se polemizar contra Hitler porque ele deu motivo, ok? Tudo bem? Você pode ficar nervoso porque ele te deu motivo. Está liberado. Mas você não pode matá-lo, né? Assassiná-lo. Vamos lá. Eu, porém, vos digo: qualquer que seja motivo, se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ok, julgamento não é condenação. Mas você já está sujeito, você já começou. E qualquer que disser a seu irmão, raca, está sujeito a sinédrio. Opa, é mais do que julgamento. Bota uma sentença pesada aí. Não entendeu o que ia para sinédrio ou não. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Meu Deus. Irmãos, pesado. Então, se a sua justiça não for além do simplesmente não matar, você não vai entrar no reino de Deus. Olha isso. Aí ele fala aqui, ó, sobre o adultério, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. É simples. É muito simples. É só não cometer. Não é? Não cometerás adultério. Está fácil. Esta é a Torá. Este é o ensino. O ensino é esse: não cometerás adultério. Essa é a justiça dos escribas e fariseus, que você tem que cumprir. Não adulterar. Ok? Vamos suplantar? Vamos ver o que é suplantar? Ele explica agora. O que é suplantar? O que é ir além? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se olhou e o seu coração não é puro, se você olha e já imagina um monte de coisa, você já adulterou com ela. Portanto, olha só, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe. É melhor que se percam os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Meus irmãos, então a tua lei exceder a dos escribas e fariseus, Yeshua está explicando o que é. Ele está falando o que é o exceder. É um exemplo que vai muito além disso. Se resume em você ter a lei de Deus como uma base moral de conduta naquilo que se aplica a você, porque existem coisas que não se aplicam, né? Tem leis lá que são para homens, leis que são para mulheres, leis que são para sacerdotes, e a lei que é somente para o judeu, como no caso da circuncisão. Então, mas aquilo que se aplica a você, você tem que cumprir. Você precisa ver o que é que se aplica a você. Há leis universais, como por exemplo o Shabat. O Shabat é para todos. Até porque na ordenança, na lei acerca do Shabat, não fala assim: guardarás o Shabat, o sábado. Não, lembra-te do sábado para guardar. Se lembre dele. Não desconecte. Se lembra dele. E nós lemos aqui Isaías 56. Olha a importância de Isaías 56 para o não judeu. Os estrangeiros que honrarem o meu sábado. Olha lá, está escrito lá. Leis alimentares. Deus está preocupado com o que eu como. Lamento te informar, está. Basta você imaginar que antes de existir judeu, antes de Abraão, o
pecado que causou a expulsão do primeiro casal do Éden foi uma lei alimentar. Não comer do fruto da árvore. É por quê? Por causa da comida? Não, é por causa da desobediência. Era limpinha. É por causa da desobediência. Ele falou, não faça, e você fez. É por isso. Ah, mas carne de porco é tão gostosinha. É sim, eu já comi, era muito bom. Hoje eu não como mais. Camarão também. Então Deus está preocupado, tá? Sabe que Ele está preocupado? Se você realmente quer ser um cidadão do reino dele. E Yeshua, ou Jesus, como a grande maioria do nosso país chama, Ele sim derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar de todo pecado. E se você se converte ao Deus de Israel e você procura viver uma vida justa e você crê em Yeshua, o sangue dele vai te redimir de todo pecado. Você está comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou o preço da tua salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então sim, se você crê nele, mas ele sempre disse, vá e não peques mais. Acerca do pecado, meus irmãos, se nós olharmos lá em João, 1 João, aliás, antes de João, Romanos, vamos abrir Romanos primeiro. Olha o que diz em Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7. Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que ele está dizendo? Algumas pessoas usam esse texto aqui para dizer, está vendo? Agora eu não preciso mais cumprir a lei. Não. É a lei que diz o que é pecado, ela te orienta. Ela te mostra o que é pecado. Você está acima dela. Você está acima dela. Você suplantou ela. É disso que a lei é no seu coração. Então assim, que diremos? A lei é pecado? Não, de forma nenhuma. Mas eu não conhecia, não saberia o que é pecado, é isso que ele está falando, se a lei não me falasse o que é pecado. É a lei que diz, faça tal coisa, se você não faz, é o pecado. Agora, as pessoas usam o que? Versículo 6. O que o versículo 6 em Romanos 7 fala? Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Bom, olha só, como que nós estamos livres da lei? Não é porque a lei deixou de existir. Não é porque a lei deixou de existir. Sabe o que é? É porque nós morremos para o pecado, que era o que nos retinha. Se eu morri para o pecado, se eu não faço mais o pecado, então a lei para mim, ela está lá, ela continua existindo. Eu vi certa vez um rabino dizendo assim, é como a lei seca. A lei seca é aquela lei que diz que você não pode beber e dirigir. Eu, por exemplo, não bebo nada alcoólico. A lei existe? A lei seca? Mas eu estou acima dela, porque eu não bebo. Como eu não bebo, está morto para mim. Mas se eu beber, ela me pune? Claro.
Se eu dirigir, se eu beber e dirigir, se eu beber não, se eu beber e dirigir, ela me pune? Me pune, então ela existe, ela não deixa de existir, mas eu estou morto para a bebida, eu estou morto para o álcool. Então, como eu estou morto para o álcool, esta lei para mim é uma letra morta, ela não existe. Se eu por acaso voltar a beber, então ela me atinge. Entende? A lei continua existindo. Por quê? Porque é através dela que eu sei que é pecado. Ora, se Yeshua diz, vá e não peques mais. Se ele fala, vá e não peques mais, eu preciso saber o que é pecado. E olha só o que João fala lá em 1 João. Acerca do pecado. É importante, irmãos, saibam o que é pecado. Se você não pode pecar, procurem descobrir o que é o pecado. Rapidinho. João fala sobre isso. Paulo falou aqui em Romanos 7, versículo 7, se a lei não disser o que é, eu não vou saber o que é pecado. Ah, pecado é o que o pastor falar que é. Depende. Se eu não buscar saber o que é, você é negligente. Veja bem, a lei diz, faça isso, não faça aquilo. Beleza. O pastor vem e fala assim, não, você pode fazer, ele está pecando, está fazendo você pecar também. Ele está trazendo um juízo para ele e está te induzindo a trazer juízo para você também. Então, pecado é a transgressão da lei, é o que Paulo fala. E isso é o pecado. Pecado é a transgressão da lei. Eu não sei o que é pecado se a lei não disser é pecado. Agora, se o pastor, dentro da lei, cumprindo a lei de Deus, fazendo a vontade do Senhor ali, ele pode de repente criar normas dentro da igreja dele. Há igrejas que, por exemplo, tem dentro dos usos e costumes, mulheres não podem usar calça, só saia. Um exemplo. Ou não pode beber nada alcoólico, certo? Pode cortar o cabelo. Lá naquela igreja, porque aquele pastor falou isso, se você fizer é pecado. Ah, mas não está na lei sobre isso. Ela está dizendo que a mulher não use roupa de homem e o homem não use roupa de mulher. Mas existem calças masculinas e calças femininas, decentes. Com certeza. Existem roupas masculinas e roupas femininas, decentes. Não fala de calça e saia, até porque os homens também usavam saia naquela época. Com certeza. Não era bem saia, mas era uma roupa parecida com saia. Não é? Então veja bem. Então veja bem. A norma naquela igreja, ela continua valendo. Se eu transgredir lá é pecado. Então, o pastor não pode revogar uma lei que está na Torá, mas ele pode regular dependendo da necessidade local dele. E se ali você transgredir aquilo que o pastor falou, então você está cometendo pecado. Ok? Por quê? Porque o pastor é uma autoridade que o Eterno colocou sobre as ovelhas. Se você está debaixo daquele ministério, então o que ele fala é pecado, se você descumprir. Muito bem, agora olha só o que João fala lá em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 4. Aliás, a partir do versículo 3 também. João 3. 1 João não é o Evangelho, é a carta. 1 João capítulo 3, versículo 3. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Olha que importante. Você busca se purificar, você busca conhecer o que é, o que desagrada a Deus, e você quer fazer o que agrada a Deus. Então você passa a não pecar, você vai pecando cada vez menos. Então você tem esperança, você purifica-se a si mesmo. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. João, o apóstolo João está dizendo: pecado é a transgressão da lei. Portanto, você deve conhecer a lei, cumprir a lei. Se você não cumprir, você está cometendo pecado. E bem sabeis que ele se manifestou
para tirar os nossos pecados. E nele, está falando de Yeshua, não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se você permanece em Yeshua, você não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Então quem prega que não deve cumprir a lei, já que o pecado é a transgressão da lei, não conhece Yeshua, não conhece Jesus, não sabe qual é o projeto dele, não sabe qual é o propósito dele, está seguindo pessoas que vieram depois e falaram acerca dele, deturpando o ensino dele, segundo as suas próprias concupiscências, conforme fala Pedro. Que há irmãos que torcem as cartas de Paulo, segundo as suas próprias concupiscências, para a sua própria perdição. Então, quem transgride a lei comete pecado. Todo aquele que nele não vive pecando, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é a prática da Torá, é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado, pecado é a transgressão da lei. Prestem bem atenção, João 3:8. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabendo disso, irmãos, não nos interessa descobrir o que é pecado? Sabendo disso, não é importante para nós conhecermos o que é pecado? Para que nós não venhamos a praticar o pecado. Você for negligente. E muitas vezes nós estamos deixando de lado a palavra de Deus, porque dizemos: eu estou na graça, eu não preciso. Sim, você está na graça. Sim, Yeshua morreu por você. Ele rasgou a cédula da dívida que era contra você e pregou na cruz. Mas ele disse: vá e não peques mais. Olha, teu pecado eu perdoei, mas não peque mais. Volta para o meu Pai, retorna, volta para o princípio, volta para o ensino, vá aprender o que é ser servo do Senhor. E mais do que isso, muito mais do que praticar apenas a lei. Não é só isso que eu quero que a lei de Deus esteja nos teus corações, nos vossos corações, que vocês vivam isso além de simplesmente cumprir, além da justiça dos escribas e fariseus, mas sejam bons na essência, tenha a essência de Deus em você, viva a palavra do Eterno. Não é apenas não matar, é não xingar, é não ofender, é não, olha lá, quando Paulo fala sobre o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é querer que a outra pessoa esteja bem, fazer o que você puder, às vezes, engolir determinadas coisas, para quê? Para que não haja um confronto, para que não haja uma contenda, é amar a paz, é o amor. A sua lei, a sua justiça tem que ser maior que a dos escribas e fariseus. E se nós não fizermos isso, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, irmãos. Não é fácil, não. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não é fácil. É porque
Yeshua não veio trazer facilidades. Yeshua não veio trazer facilidades. Ele veio trazer realmente, ele fala, não pensei que tem que trazer a paz. As pessoas pensam que ele veio e fala assim, não, eu vim fazer tudo ficar fácil, agora você não precisa cumprir mais nada. Não pensei que eu vim trazer a paz. Não, ele pegou a lei e ele tornou ela plena. Ele te explicou o que é não matar. Já ouviu falar de assassinato de reputação? Você começa a falar mal de uma pessoa, você começa a destruir a vida da pessoa, você está acabando com a reputação da pessoa, você está matando ela. Fofoca. Meus irmãos, nós temos que suplantar a nossa justiça ser maior. E a nossa justiça ser maior é isso que Yeshua está nos ensinando. Não é só não matar, eu não falo. Não é só não cobiçar. Aliás, se você não consegue olhar para uma pessoa com um olhar puro, não olhe. Não olhe. Aqui, Yeshua diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Melhor você ficar cego e entrar no reino de Deus, já que é o teu olhar que te faz pecar. E a gente fala de muitas coisas. Falamos aqui de cobiçar aqui, né? A mulher do próximo, mas você pode cobiçar muitas coisas. Você pode cobiçar o carro, a casa, a luz do mundo, os seus olhos. Você pode cobiçar um monte de coisa. Se é o teu olho que faz pecar, e eu não estou falando para ninguém ficar aí arrancando olhos, se mutilando, não é isso não. O Eterno quer isso, sabe o que o Eterno quer? Se eduque. Isso. Dentro de você, quando você está vendo que algo que você está fazendo, você sabe, não está de acordo com a lei de Deus, fecha, ora ao Senhor e pede: Senhor, afasta isso de mim. E você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando, por aí, até o momento que é natural seu, já faz parte de você, você não cobiçar. Já faz parte de você querer a paz. Já faz parte de você querer harmonia. Já faz parte de você não falar mal de alguém. No começo não é fácil. Eu quero trazer um exemplo aqui para os irmãos e vou usar o meu neto. O Davi, ele nasceu prematuro. E a médica disse: olha, ele precisa aprender a engolir e respirar e sugar. Três coisas ao mesmo tempo. Você não sabe a dificuldade que é para quem não sabe fazer isso. E teve que passar por exercícios até que ele aprendeu. Coisa que hoje você faz naturalmente. E você não vê peso nenhum. Nem dá valor. Você vê nem dá valor. Você vê uma criança andando e você vê, vai conseguir você andar em pé, é um milagre. Nós éramos para andar igual macaco. É um milagre você andar em pé. Mas nós aprendemos porque Deus nos deu essa condição. Nós podemos fazer isso. Agora, a lei de Deus é do mesmo jeito. Você começa, você não vai vir perfeito, a palavra fala, vem do jeito que você está. Amém. Agora, queira se mudar, se moldar a palavra de Deus. Peça, mas passe por Matsur, passe pela Páscoa, mas também pelos pães ázimos. Yeshua morreu por você, sim, Ele morreu por você, os teus pecados são perdoados. Agora, você entra nos pães ázimos, sabe como? Tirando o fermento de dentro de você. Cada vez que você descobrir que algum ato que você faz é contrário à palavra de Deus, você vai lutar para não fazer ele. E assim você vai se aperfeiçoando, você vai caminhando. A lei de Deus não tem que ser fardo, não tem que ser peso para ninguém. É aos poucos, você vai se observando, você vai se corrigindo. Observação e correção. Observação e correção. Quando você vê, você é uma pessoa totalmente diferente. E assim nós vamos conseguir viver, e até se ela está no teu coração, se você não está fazendo apenas por ordenanças, apenas por letras escritas,
escritas, mas está fazendo porque de coração, além de Deus, você ama Deus, você ama o Eterno, você quer aprender o que agrada a Ele, e você quer fazer as coisas que são aprazíveis a Ele. Então você vai suplantar naturalmente, porque a lei, você já vai entronizar ela em você. E mais, você vai querer sempre estar agradando o Senhor. Tem um monte de gente sempre fazendo mais. E as pessoas vão vendo, as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão se encaminhando. Então, meus irmãos, busque fazer com que a sua justiça exceda a dos escribas e fariseus. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil fazer o que eles fazem. Não é fácil fazer o que eles fazem. Mas muitas pessoas que nós vemos fazem já naturalmente, porque é da cultura deles. Eles aprenderam assim. Nós podemos aprender, não é a nossa cultura. Nós podemos aprender e vai ser natural nosso. E se nós fizermos isso verdadeiramente, de coração, então nós vamos suplantar, porque nós vamos querer sempre fazer mais, descobrir o que é agradável a Deus, descobrir o que é que faz, como diz lá em Isaías 56, descobrir o que agrada a Deus. A gente pode dizer assim, eu vi um pastor falar certa vez, você não pode agradar a Deus, então risca Isaías 56 na sua Bíblia, porque está escrito lá, escolhe o que me agrada, o que agrada a Deus, que você faça a vontade dele, segundo a Torá. Então, se nós buscarmos de coração, nós vamos conseguir fazer além, e aí vamos sim entrar no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que todos nós possamos meditar nessas palavras. Mais uma vez eu digo, leia Isaías 56. É importante, Isaías 56 é para nós sabermos o quanto o Senhor nos amou. E saiba, Yeshua derramou seu sangue naquela cruz por você, para que você possa viver a eternidade, para que você possa ter os teus pecados perdoados, todos eles. Imagina o pior pecado que você tenha cometido. Se verdadeiramente você se arrepender, se verdadeiramente você entregar a sua vida ao Senhor, e você quiser viver, ser uma nova pessoa, não é apenas carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas viver a palavra de Deus, Yeshua perdoa os seus pecados. E como Ele perdoa, você agora é uma nova criatura. Ainda que você ainda está todo torto, mas você está querendo mudar, você está lutando para mudar, e você vai procurar mudar, você vai procurar saber o que é, não é também ficar paranoico, não é isso. É aos poucos. Vai lendo a palavra de Deus, com prazer, se deleitando em conhecer, mudando aquilo que você já tem conhecimento mais facilmente, as coisas mais complicadas você vai aprendendo ao longo do tempo. Quando você vê, naturalmente você é um servo do Senhor que guarda os mandamentos do Eterno. Que nós possamos cumprir esse mandamento de Yeshua, suplantar a justiça dos escribas e fariseus, para que possamos estar todos no reino vindouro. Que o Eterno os abençoe. Shavuot a todos. Uma boa e abençoada semana. A paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé.